Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar matemática, das páginas 22 até a página 29. Nós vamos começar a falar sobre agrupamento de parcelas. O que é isso, né? Como é que a gente faz esse tipo de agrupamento? O agrupamento de parcelas é quando a gente junta quantidades, tá? E transforma as parcelas, que são os números, tá? Os resultados ou as quantidades, em um outro resultado. A gente já trabalhou a adição e a subtração. Agora, nós vamos falar sobre multiplicação. A gente vai começar com a junção de parcelas iguais, utilizando a adição, e depois a gente começa a entrar na multiplicação. Então, eu trouxe para vocês, para explicar para vocês como que a gente realiza essa junção de parcelas. No nosso livro, começa com um questionamento que diz que o Ângelo ele é professor e ele adora levar os sobrinhos dele ao cinema, né, para um passeio. Então, ali, ele tem 4 sobrinhos, isso? Depois que ele mostra que ele tem os 4 sobrinhos, né, ele diz assim, ó, você costuma ir ao teatro? A qual peça você já assistiu? O que significa entrada inteira e meia entrada? Desculpa, eles foram ao teatro, não ao cinema. Então, vocês vão responder as questões propostas, que é algo mais pessoal. Depois, ele começa com a adição de parcelas iguais. Ele diz assim, como o Ângelo é professor, ele tem direito a pagar meia entrada. Meia entrada quer dizer a metade. Represente com uma adição a quantia que Ângelo gastou na compra dos ingressos do teatro. Então, quanto custa o teatro inteiro? R$8. A gente consegue ver ali em cima. E quanto que é a meia entrada? É 4. Em quantas pessoas eles são? São em 5. Então, o que a gente tem que fazer? A prof trouxe aqui uma massinha de modelar e um quadradinho, tá, de Lego, que representa 4 bolinhas. Cada um gastou R$4. Vamos pensar que isso daqui representa o valor de R$4. Então, ele fez uma pessoa que pagou R$4, outra que pagou R$4, mais outra e mais outra. Foram 5 pessoas que pagaram, né, os R$4. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 20. Então, ele gastou R$20 para a compra dos ingressos. Porém, se eu fosse fazer uma continha de vezes, né, eu poderia escrever 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5, que é a mesma coisa que 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 20, tá? Então, a prof trouxe algumas pecinhas para mostrar para vocês. Por exemplo, a prof tem essa pecinha aqui, ó, que ela tem 2, 4, 6, 8, né? 8 bolinhas. Se eu fizer 8 mais 8, eu vou ficar com 16, tá? E se eu fizer 8 vezes 2, eu também tenho a quantidade de 16, que eu vou ter 2 pecinhas dessa, tá? Então, como que a gente vai começar a representar isso? Nós vamos primeiro representar por quantidade, por soma. 8 mais 8 igual a 16. Se eu pedisse para fazer na representação de multiplicação, eu pediria 8 vezes 2, que eu tenho que ter 2 desse, que é igual a 16. Por isso, a prof enviou para vocês no envelope, né, uma tabuada que contém essas rodinhas aqui, tá vendo? Então, vai ter todas no chaveirinho, vocês têm que utilizar elas no chaveiro para não perder, tá, pessoal? Então, a prof trouxe aqui, né, um cubinho desse que tem 3 bolinhas. Se eu pedir para vocês representar, por exemplo, 3 vezes 4, né? O que eu tenho que fazer? Olha só, eu tenho que fazer 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 3 vezes 4, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Então, eu sei que 3 vezes 4 é igual a 12. Eu vou conferir, então. Eu vou lá na minha tabuada do 3 e vou conferir. 3 vezes 4 é igual a 12. Muito bem. E é isso que vocês vão representar hoje na tabuada de vocês ali, na junção de parcelas iguais. Então, a gente já fez, né, a primeira questão. A gente já sabe que é 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 20. E depois ele pergunta, quantas vezes você adicionou a quantidade 4? Adicionamos 5 vezes. Então, vocês vão responder. E aqui ele diz, né, 5 vezes 4 reais é igual a 20 reais. Então, 5 vezes 4 igual a 20. Depois, na página 24, ele diz assim, os sobrinhos de Ângelo juntaram as moedas que tinham no bolso para comprar balas. Estas foram as moedas que deram ao caixa. Então, eles têm moedas de 5. Então, vocês vão montar ali quantas moedas de 5 eles têm. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moedas de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Mas será que é mais fácil eu contar assim, de 5 em 5? Ou eu fazer a minha continha de vezes? 5 vezes 10, né? Então, como a gente pode ver aqui, 5 vezes 10. 5 vezes 0 é igual a 0. Sempre que eu multiplico 5 pelo 0, ou 2 pelo 0, ou 3 pelo 0, qualquer número que eu multiplico por 0 é 0, tá, pessoal? Então, depois, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 1 é 5, né? 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3, então, 5, 10, 15. 5 vezes 3 é 15. Então, ali, continuando na nossa continha, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. Qualquer número que eu multiplico por 1 é ele mesmo. Se eu multiplicar 5 vezes 1, 5. 6 vezes 1, 6. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 1, 8. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, tá? Então, ali a gente já sabe que 5 mais 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 5 é 50, tá? Depois, ele diz aqui embaixo, né? Quantas vezes você adicionou as quantidades de 5 centavos? Adicionamos 10 vezes. E aí, ele diz 10 vezes 5 centavos é igual a 50 centavos, tá? Depois, podemos representar uma adição de parcelas iguais por meio de uma multiplicação. O sinal de vezes indica uma multiplicação. Então, nós vamos começar a trabalhar multiplicação agora, tá? Sempre que a gente for trabalhar a multiplicação, vamos utilizar a nossa tabuada para que a gente possa fazer a compreensão. Lembrando, pessoal, a tabuada não é para vocês olhar as respostas, é para vocês conferir. Vocês primeiro tentam realizar e depois vocês conferem a resposta. Ah, prof, quanto que é 3 vezes 6, né? Então, eu vou pensar, eu tenho 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu contei 3 vezes o número 6, que deu 18. 3 vezes 6 igual a 18. Eu tenho aqui o 3 vezes o 6 igual a 18. Eu faço a conferência do meu resultado, tá? Eu não vou pegar e ir lá olhar toda vez a resposta, né? Então, eu vou ter que aprender a tabuada primeiro para que eu possa fazer ela também de cabeça, certo? Ou, se não, eu posso representar dessa forma. Ah, 3 vezes 3. Vamos lá, posso fazer por risquinhos. Vou ter que fazer risquinhos 3 vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 vezes o 3. 3, 6, 9. 3 vezes 3 é igual a 9, tá? Então, vocês vão fazer isso também na representação aqui, ó. Ele pede para que vocês contem a quantidade de pessoas que tem nas mesas. A gente sabe que tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 pessoas em cada mesa. E quantas mesas eu tenho? 3. Então, eu vou fazer
4 vezes 3 ou 3 vezes 4, tanto faz, que dá a mesma resposta. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conseguiram compreender, pessoal? Qualquer dúvida já sabem. Agora vocês podem mandar um recadinho para a prof, perguntem, tirem as dúvidas de vocês, tá? Mas não deixem de realizar as atividades e nem de tirar as dúvidas. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Espero que tenham compreendido. As atividades devem ser realizadas também nas páginas seguintes, até a página 29, tá, pessoal? Que é somente de contagem, de junção de parcelas e de multiplicação. Lembrando que vocês podem utilizar a tabuada para facilitar a compreensão de vocês, tá certo? Beijinho, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau!